Irmãos e irmãs, queridos internautas, muito boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Nesta noite, vamos falar sobre reflexões a partir dos Atos dos Apóstolos. Então, dando abertura à nossa reunião pela internet, vamos orar juntos o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Queridos irmãos e irmãs, que neste momento possamos estar junto a vocês, cada um no seu lar, com os seus familiares, envolvidos por essas vibrações de paz, de tranquilidade, de serenidade, que possamos envolver todo o nosso lar em vibrações de harmonia e que cada um possa receber nesse instante a luz do nosso querido Mestre Jesus. Então conversemos com Ele. Querido e amigo Mestre, aqui estamos, envolvidos na Tua paz, e nos colocamos à Sua disposição, neste momento de oração, para aprendermos um pouco mais a respeito dos Teus ensinamentos. A água está à mesa, o coração está aberto, a mente está em expansão. Nesse instante, então, Jesus, ao lado dos bons espíritos, envia ao Pai a nossa súplica. Diz a Ele, Jesus, que aqui estamos e que durante as nossas orações, durante o nosso estudo, essas vibrações possam irradiar e alcançar todos os lares desta região, todos os lares dos internautas. E que ao aprendermos um pouco mais a respeito do Teu Evangelho, possamos sentir quão grande é o Seu amor. Que nesse instante, Mestre, toda a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta, possam estar unidos em favor da paz, da saúde, do equilíbrio, da harmonia. Então, Jesus, fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Então, vamos convidar o nosso palestrante Emídio Brasileiro, que falará conosco nesta noite a respeito das reflexões dos Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, muita paz. Jesus e seus discípulos. Quando nós estudamos os evangelhos, nós percebemos as atitudes de alguns discípulos que foram motivos, que foram razões para que o nosso mestre pudesse orientá-los e, ao mesmo tempo, indicar-lhes o melhor caminho. É impressionante como, no livro Atos dos Apóstolos, nós observamos uma maturidade em Pedro que não encontramos nos evangelhos. Uma maturidade em João, em Tiago, que não encontramos nos evangelhos. No evangelho, diante do grande mestre, diante do poderoso Jesus, os discípulos se comportam demonstrando
suas fragilidades. O lado emocional de Pedro, que feriu a orelha de um soldado no momento da prisão de Jesus. A sua incredulidade, quando Jesus falou da sua ressurreição ao terceiro dia. As inconstâncias dos discípulos diante da própria crucificação do Mestre. Somente João esteve ao lado de Maria, aos pés da cruz. Os demais estiveram mais distantes. Então nós encontramos também a incredulidade. Quando Maria de Madalena falou a respeito do túmulo vazio, ou então, mais adiante, de que Jesus teria aparecido e falado com ela, e eles duvidaram. Então, quando nós observamos a incredulidade de uns, a maneira de perceber de outros, a preocupação do Mestre para que eles pudessem ter fé, por exemplo, naquele tempo da tempestade, em que Jesus dizia: ó homens de pequena fé, por que temeis? Porque eles tinham medo da barca virar e eles estarem ou viverem numa situação constrangedora de perigo de morte. Então, por que em Atos dos Apóstolos, os discípulos de Jesus, todos eles, se comportam de um modo que não parece ser o mesmo, não parecem ser os mesmos? O Pedro, que duvidava emocionalmente, intempestivo, agora em Atos se apresenta como um mestre, seguro, realmente assumindo o papel de ser a rocha. Pedro, tu és a pedra, e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. No Evangelho nós não encontramos essa firmeza em Simão Pedro, e chegamos até a imaginar, mas como é que esse homem vai assumir o comando, a liderança diante daqueles que precisavam ouvir e de alguma maneira celebrar as verdades preconizadas por Jesus? O que acontece, meus irmãos, é que quase sempre os alunos diante dos mestres ou dos professores abrem suas fragilidades, abrem suas fraquezas. O filho em relação ao pai, à mãe, o discípulo em relação ao mestre, o paciente diante do agente de saúde, ou seja, as pessoas na via pública diante da autoridade policial. Ou seja, nós sempre nos comportamos diante de alguma autoridade, ou inicialmente de maneira tímida, ou depois nós nos abrimos e passamos a depositar naquela pessoa a confiança para que elas percebam nossas fragilidades intelectuais, nossas fragilidades morais, psicológicas e emocionais. Mas aí chegou o momento que o nosso Mestre ascendeu, a ascensão de Jesus. Na última ceia, ele elencou uma série de orientações aos seus discípulos a respeito do que aconteceria e como eles deveriam proceder após a sua saída sobre a terra. E com a ressurreição, ou seja, nos 40 dias após a crucificação, Jesus ainda alertou os seus amados discípulos a respeito de como eles deveriam proceder, pregar, curar, e avisou: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Batizados com fogo. O Espírito Santo é uma organização de espíritos superiores. É o bom espírito que vem representando o Mestre, pois todos eles são mensageiros de Jesus, para que os seus discípulos ou os demais possam entender as verdades, praticar essas verdades e trabalhar em prol dessas verdades. Chega um momento então que Pedro teve que assumir o seu papel, João
Tiago, Bartolomeu, todos eles com exceção de Judas. E Atos começa exatamente Pedro alertando, orientando, falando. E em inúmeras passagens de Atos, Pedro é a grande pedra, é o grande orientador, é o grande líder diante da motivação de Paulo, das ponderações de Tiago, do silêncio de João, das percepções de Barnabé e de outros tantos discípulos que acompanharam Jesus ou não e que necessitavam das orientações do grande pescador de almas. O que aconteceu? Simão Pedro mudou? Houve uma mudança radical? A sua personalidade inconstante, emocional, os discípulos que duvidavam, suas incredulidades. O que aconteceu com a imaturidade daqueles homens que não entendiam, não compreendiam em totum a sabedoria do maior mestre da humanidade? Houve uma mudança? O que aconteceu? Uma mulher, enquanto filha, que ainda não se tornou mãe, se comporta de um jeito, de uma maneira. Quando passa a ser mãe, ela se comporta de outra maneira. Mas diante da sua mãe, ela sempre vai se comportar como uma filha. O que aconteceu? Os discípulos continuaram os mesmos, mas assumiram os seus papéis. Não fugiram à responsabilidade. E quando ele assume o papel, muitas vezes ele tem que esconder, conspurcar, ou seja, deixar de lado incertezas, dúvidas, incredulidades, porque agora que o mestre se foi, a missão será nossa, a missão será dos 12. E a primeira providência, substituir a vaga de Judas Iscariotes e compondo alguém no seu lugar. Ou seja, respeitando a ideia de 12 apóstolos, de 12 discípulos, conforme a vontade de Jesus. E o discípulo Matias assume a responsabilidade. Atos dos Apóstolos é um livro que é a continuação do Evangelho de Lucas, escrito por Lucas, endereçado a Teófilo, um amigo, certamente também do apóstolo Paulo, porquanto Lucas era companheiro, amigo inseparável de Paulo de Tarso, e ele veio com a responsabilidade de escrever um evangelho no grego puro, bem organizado, bem delineado, bem sintonizado e sincronizado com os fatos que ocorreram e bem orientado por Maria de Nazaré e os demais discípulos. Dentre os 4, provavelmente Lucas foi o grande escritor. Ninguém escreveu tanto, nesse sentido, em termos históricos, do que o apóstolo Lucas, que não conheceu o mestre. Lucas, então, escreve a Teófilo, que era alguém, alguma pessoa, provavelmente uma pessoa que tinha posses e que teria a responsabilidade de copiar aqueles ensinamentos, de distribuir aquelas lições, porque antes do evangelho escrito existia o evangelho falado. Logo após a saída do mestre, os discípulos se reuniam todas as noites para contar uns aos outros a respeito das suas lições e das suas ações. Mas chegou um momento que a tradição oral foi substituída pelo verbo escrito e surgem os evangelhos. E o grande evangelista Lucas começa a narrar Atos dos Apóstolos, provavelmente sob a orientação de Paulo de Tarso, de São Paulo. E Lucas então demonstra uma familiaridade, narra os discursos de Estevão, de Paulo, a forma como Paulo encontrou Jesus na estrada de Damasco. Ou seja, depois da saída do mestre,
Jesus apareceu e convocou Saulo de Tarso, que seria chamado Paulo, para compor o seu colegiado. E graças a Paulo, o Evangelho de Jesus foi levado a regiões longínquas. Até na Grécia, Paulo fez questão de ali estar divulgando e pregando o Evangelho, sendo fiel aos ensinos de Jesus. Antes, o doutor da lei, fiel às leis de Moisés. Agora, fiel a Jesus, até o seu desenlace. Quais são os nossos papéis? O que a vida quer de nós? O pai não vai demonstrar fragilidade, insegurança ao filho, porque teme que essa insegurança pode conduzir o seu filho a algum tipo de perturbação psicoemocional. Quase sempre os filhos não conhecem as dificuldades dos seus pais para poder educá-los, para poder cuidá-los, para poder fazer com que eles cresçam sem medo da vida, com alegria e saúde. Qual é o papel que a vida nos reserva diante de uma encarnação? Não podemos ter medo dos nossos papéis. É evidente que nós temos o núcleo central, que é o espírito em evolução. Mas se ele reencarna no corpo masculino ou no corpo feminino e assume essa ou aquela função, é evidente que ele tem que ser fiel. No livro Renúncia, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, nós observamos ali um espírito superior, denominado Alcione, que veio com a missão única de cuidar da sua família. Não veio com a missão de conduzir multidões, de evangelizar, de assumir grandes responsabilidades coletivas. Alcione veio com a responsabilidade de cuidar da sua família, assumiu e amou o seu papel. Muitas vezes é o hábito que faz o monge. Muitas vezes alguém assume uma responsabilidade espiritual ou assume uma responsabilidade material sem as devidas condições. Mas durante o processo em que vai assumindo o papel, vai aprendendo a ser responsável diante do papel que a vida lhe concedeu. Nós assumimos muitos papéis numa existência, de filhos, filhas, irmãos, irmãs, netos, netas, amigos, pais, mães, avós, colegas de trabalho e, dentro das profissões, inúmeras profissões, na área das ciências humanas, sociais, na área da saúde, na música, no teatro. Nós assumimos responsabilidades de acordo com os talentos naturais ou de acordo com as necessidades evolutivas que nos obrigam a desenvolver talentos que ainda não possuímos. Os discípulos de Jesus eram pessoas simples, pescadores, pessoas singelas, não eram pessoas letradas, não eram sacerdotes, doutores, mas pessoas que Jesus observou que eram capazes de assumir os seus papéis pelas suas condições morais e estrutura espiritual. O grande problema é que nós temos medo dos nossos papéis. Temos medo de assumir a autoridade que nos compete dentro das nossas condições exigentes de uma encarnação. Se nós reencarnamos no planeta de provas e de expiações, nós estamos como espíritos em provas e expiações. E nós temos que assumir. Ou seja, não podemos fugir dos nossos papéis. Não podemos abandonar as nossas cruzes. Evidente que não é fácil, como não foi fácil para Pedro, como não foi fácil para Jesus,
O mestre se apresentava como uma grande autoridade inabalável. Mas no horto do Getsêname, ele teve sudorese de sangue. Ele sofreu. E diante da maior autoridade do que a sua, diante de Deus, ali se vê um Jesus fragilizado. Um Jesus que solicita ao Pai que lhe passe o cálice de um sofrimento moral, diante da ignorância daqueles que estavam a persegui-lo em nome de uma verdade que ele falava, e a grande verdade era o amor de Deus. Verdade que até então nenhum profeta, nem Moisés falou desse Deus de amor. Então, Deus é amor, porque essa foi a grande tese de Jesus. A primeira, Deus é amor. E segunda, o amor é a maior das virtudes. Amar amigos, amar inimigos, amar a todos 70 vezes 7 vezes. Ou seja, incondicionalmente, sempre. Então, o mestre, diante do seu pai, ele demonstrou a sua fragilidade. Mas quando saiu dali, enfrentou os soldados, e ainda lhes disse: vocês vieram a mim, então vocês me prendam, mas vocês deixem os meus discípulos. Ninguém foi preso, a não ser ele. É natural que diante daqueles que são superiores a nós, nós nos sintamos fragilizados. Mas diante das responsabilidades, não podemos fugir dos nossos papéis. Mas é verdade que nós não podemos confundir. Ou seja, não podemos pensar que nós somos os próprios papéis. O papel é para ser assumido, é para ser apresentado como algo que tem que cumprir, uma missão. O juiz, ele assume o papel de juiz, mas ele não pode ser juiz 24 horas por dia. Ele é juiz no fórum, no tribunal. Ele tem que assumir a responsabilidade dele de defender o Estado em nome da lei ou defender a lei em nome do Estado. Mas ao sair dali, ele é o pai, ele é o marido, ele é o amigo, ele é o companheiro, ele é o filho. Então ele não pode ser juiz 24 horas, promotor 24 horas, médico 24 horas, profissional 24 horas. Porque é um papel que ele vai ter que assumir com responsabilidade. Por isso nos perguntamos, quais são os nossos papéis? O que a vida quer que façamos? O que devemos fazer em nossos papéis diante das dificuldades, diante dos obstáculos que inevitavelmente aparecem? Não podemos abandonar os nossos papéis, não podemos abandonar as nossas cruzes, as nossas responsabilidades, não podemos enterrar os talentos. A necessidade do Espírito é de cumprir bem os seus deveres, e foi o que Pedro fez. O apóstolo Paulo, diante daquela visão majestática descrita em Atos dos Apóstolos, ele assumiu o papel. Senhor, quem és? Eu sou Jesus a quem perseguis. E mais adiante, ele mesmo diz, o próprio Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? Naquele momento, o valente defensor da lei assumiu o papel de ser o corajoso dentre os demais, o grande divulgador do Evangelho a toda a gente. E mais tarde seria chamado de apóstolos dos gentios, ou seja, discípulo pregador daqueles que não eram judeus. Assumiu o seu papel. Mas é evidente que o Paulo, o Saulo, com suas dúvidas, ali estavam, ali existiam. Mesmo assumindo os papéis, o papel de uma aparente autoridade, ou o papel de uma autoridade mesmo, a pessoa não pode esquecer quem ele é. E é como o nosso mestre disse: ao terminar um trabalho, diga apenas: eu sou um servo inútil. Por que um servo inútil? Servo é aquele que serve
incondicionalmente, não questiona a missão. Inútil, porque outro poderia tomar o lugar. E porque Deus não precisa de nada para poder cumprir sua vontade. Deus não precisa nem da sua própria criação, porque Ele é absoluto. Ele transcende, Ele paira sobre todos os universos materiais e imateriais. Como é difícil entender esse ser tão infinito e tão grandioso. Mas devido à sua vontade e o seu amor, Ele nos cria. E aí assumimos o primeiro papel da vida, o papel de sermos filhos, criaturas ou criaturas do Pai. Esse é o nosso primeiro papel, sermos filhos de Deus. E na oração do Pai Nosso, Jesus determina, Pai Nosso, a melhor definição de Deus e a melhor definição do que nós somos uns para com os outros, irmãos. Então, primeiro papel, filho de Deus, filha de Deus. O segundo papel, irmãos. Somos todos irmãos. E dentro desse sentimento filial e desse sentimento fraternal, outros papéis assumimos. No campo da profissão, no campo da família, no campo social, em áreas diversas. Amemos os nossos papéis. A vida nos convida à maternidade, amemos os nossos filhos e, acima disso, amemos a própria maternidade. Antes de ser mãe ou pai, amemos a paternidade e a maternidade. Antes de nos casarmos, amemos a ideia e a instituição do matrimônio. Antes de assumirmos qualquer responsabilidade, amemos a ideia de assumir essa responsabilidade. Todos nós somos discípulos de Jesus aqui nesse ambiente ocidental. E é evidente que antes disso todos nós somos filhos de Deus. E como alguém que assuma o papel de cristão, discípulo de Jesus, que pertence a essa ou aquela denominação religiosa, esse alguém vai ter que dar conta, prestar conta da sua responsabilidade, da sua administração, da sua condição que lhe foi outorgada pela vida, por Deus, pela espiritualidade, ou pelo próprio livre-arbítrio e pela vontade natural do indivíduo em escolher aquele tipo de função. Meus irmãos, não fujamos das nossas responsabilidades. A coragem de assumir os nossos papéis. Evidente que o papel está na periferia da personalidade. Ou seja, temos um núcleo central e o sistema periférico, que corresponde a cada responsabilidade assumida. E qual o segredo de uma boa responsabilidade assumida? Primeiro é o amor e depois a competência. Amar o que faz e conhecer bem a respeito do que se vai fazer, para errar menos e acertar mais. O grande Paulo, o grande Pedro, os grandes homens da humanidade, não só no Evangelho, mas na área da ciência. Por exemplo, Isaac Newton. Newton não foi um bom aluno, tanto que a sua mãe o tirou da escola, levou para a fazenda e disse, agora eu vou educar meu filho. Isaac Newton, o maior gênio da humanidade, gênio da física, gênio da matemática, o homem que desenvolveu as teorias, dentre as quais a teoria da lei da ação e reação. O grande Newton, considerado por todos o maior gênio da humanidade, teve os seus momentos de fragilidade. Principalmente no dia que a sua mãe desencarnou, Newton sentiu uma profunda tristeza, que hoje nós poderíamos dizer, caiu em depressão. Porque a mãe dele era o grande sustentáculo dele, o anteparo moral, o anteparo emocional. Então, todos nós temos os nossos momentos do Getsemane. Todos nós, em algum momento, queremos que o cálice passe. Diante das dores, diante das dificuldades coletivas, diante do sofrimento, diante das ameaças das enfermidades, todos nós temos um momento em que nós queremos que o Pai
afaste de nós o cálice. Mas é preciso que nós amemos os nossos cálices e bebamos do que existe nele, do que tem nele. Desse jeito, desse modo, não importa, não existe papel melhor ou pior, mais importante ou menos importante. Alcione, um espírito superior sobre esse planeta, se dedicou unicamente à sua família. Coisa que muitas vezes nós pensamos, mas só a família? Pois é. Não existe papel maior ou menor. O que existe é o grande papel da evolução. Esse é o grande papel. O papel da evolução e do cumprimento do dever. Quantas vezes Jesus disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu sou o quê? Um enviado de Deus, eu sou o Messias. E ele assumiu o papel de Messias. Mas no final ele já dizia, eu sou amigo. O amigo não esconde nada de ninguém. Ele assumiu o papel de amigo, o papel de médico das almas, o papel de companheiro, o papel de alguém que cuida, de educador, de mestre, o papel de um bom filho, o papel de um bom irmão. Jesus cumpriu bem todos os seus papéis sociais, não negou estar na casa de Zaqueu, de visitar tantos publicanos, de visitar fariseus, não fugiu às responsabilidades sociais do seu tempo. Pregava nas sinagogas, pregava no templo, mas aí, quando foi perseguido, ele só teve um jeito de pregar diante das margens do Rio Jordão. Jesus sempre esteve em sintonia com seus papéis, mesmo que interiormente ele não aceitasse certas posições, mas ele veio cumprir o que Deus queria que ele cumprisse. Diante do batismo de João Batista, João falou, mas eu não tenho como batizar. Ou seja, não é esse o meu papel. Você é superior a mim. Você tem autoridade sobre mim. E Jesus disse-lhe, João, é preciso que assim sim seja, para que nós cumpramos a vontade do Senhor. E naquele momento Jesus disse, cumpra o seu papel, é você que tem que me batizar, e não o inverso. É um momento de reflexão. Estamos diante de um novo ano, de novas oportunidades, e vamos cumprir os nossos papéis, dentro de casa, fora de casa, na vida social, na vida íntima, na vida consciencial, e sempre perguntando a Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? E como eu devo fazer? Portanto, irmãos, são essas algumas reflexões. Os discípulos tão fragilizados, imaturos, incrédulos, agora em atos tão firmes, todos, com exceção de João, foram martirizados. E Pedro se negou a ser crucificado, tal qual o próprio Mestre. Falou, não, isso não é comigo. Me crucifique de cabeça para baixo. Todos deram suas vidas por amor a Jesus. Ontem, imaturos, em Atos dos Apóstolos, todos se transformaram em mestres. Paulo de Tarso, cego pela ignorância diante das verdades cristãs, mas depois deu a sua própria vida em Roma para poder verdadeiramente cumprir o seu papel de ser servo do Cristo. E ele mesmo diz, em alguma de suas cartas, quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança, queria as coisas de criança, agora eu sou adulto, eu tenho que assumir o papel. Nós já assumimos as responsabilidades de adulto. Não estamos mais na infância espiritual. Já sabemos da vida após a morte, já conhecemos o valor da moralidade ali inserida no Sermão da Montanha. Conhecemos muito bem coisas fantásticas que a doutrina espírita nos revela, demonstrando que, para entendê-las, será necessário, como Allan Kardec diz, um amadurecimento do senso moral. Já temos o amadurecimento do senso moral e temos que assumir esse papel. O papel
de ser alguém que vai divulgar o Espiritismo, que vai divulgar o cristianismo, que vai divulgar as verdades de Deus, que transcendem religiões ou movimentos religiosos. É o momento de assumirmos os nossos papéis, de amarmos os nossos papéis, de não rejeitarmos e fazermos tais quais os discípulos de Jesus. E leiamos Atos e vamos verificar como aqueles valorosos homens e mulheres não tiveram medo de serem discípulos de Jesus. Muita paz a todos. Que o Pai nos abençoe e vamos fazer uma oração. Jesus, divino amigo, nós te agradecemos por esse momento de prece, de paz e de reflexões. Vem até nós, nesse templo de amor, nessa casa de aprendizado. Abençoa, Mestre, todos os trabalhadores dessa casa, todos aqueles que assumem os seus papéis de discípulos da tua vontade, do teu amor. Muito obrigado, Jesus. Abençoa os espíritos amigos que velam por nós. Abençoa o planeta inteiro, em todos os momentos, envolvendo os lares, envolvendo mentes e envolvendo corações. Fica conosco agora e sempre. Assim seja.